Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de número 9, onde fala sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. O nosso textuário diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. A nossa verdade prática diz o seguinte: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Amém, meus irmãos? Ela se divide em alguns capítulos. O primeiro capítulo diz o seguinte: visão e prática do movimento dos desigrejados. O segundo, a natureza da igreja neotestamentária. E terceiro, a importância, e aí a igreja tem algum papel, tem alguma importância na sociedade? Então vamos ver aqui no decorrer da lição. Meus irmãos, quando começarmos aqui eu notei alguns dados estatísticos antes de entrarmos que tem a ver com o assunto, lógico, mas eu notei alguns dados estatísticos assim que eu achei interessante, certo? Vamos lá. Se caso você escutar algum barulho é porque a rua é um pouco barulhenta, mas vamos lá em nome de Jesus. Amém? Toda glória e toda honra seja a Jesus Cristo, né? Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Vamos lá. Meus irmãos, lição de número 9 fala sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, certo? Então nós vemos aqui, ou seja, hoje nós estamos, eu tenho aqui, olha, estamos vivendo, certo? Numa espécie de êxodo congregacional, certo? Estamos vivendo numa espécie de êxodo congregacional, tá certo? Meus irmãos, não tem, como é que eu posso dizer? Não tem pecado quando a pessoa se converte e visita algumas denominações para ver qual que vai se adaptar melhor, né? Qual aquela que você é mais bem recebido, aquela congregação que você se sente melhor, aquela congregação que você gostou. Não tem problema nenhum quando o novo convertido, ele como é que eu posso dizer? Ele visita várias denominações para escolher uma para congregar ali naquela congregação. Não tem problema. O problema, meus irmãos, é aquelas pessoas que sempre ficam de igreja em igreja, né? De galho em galho, de casa em casa, procurando, e muitas vezes nenhuma congregação é o suficiente para ele, podemos assim dizer. Então essa pessoa, essa pessoa que tem esse pensamento, ele tem que parar, né, e ler a Bíblia. E lembrando que o Evangelho não é para ser adaptado a nós, mas é nós que temos que nos adaptar ao Evangelho de Cristo, certo? E não o contrário. Então, meus irmãos, nós temos que procurar uma congregação, né, para os novos convertidos, né? Porque é interessante, meus irmãos, nós termos história em uma congregação, né? Nós firmarmos naquela congregação amizade, um vínculo de amizade, né? Uma história. Então, meus irmãos, e tudo isso é sadio, né, para a nossa vida, certo? A minha crítica é para aquelas pessoas que sempre estão procurando uma congregação. É de um em um. Não, volto a dizer, não tem problema nenhum a pessoa procurar uma congregação de qual prefere congregar, né, para ver qual que vai se adaptar melhor, qual que vai ser mais bem recebido, né? Lembrando, nós é que temos que nos adaptar ao Evangelho e não o Evangelho a nós, certo? Então não tem problema. O problema é aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas por nada. Meus irmãos, apesar de a Bíblia ela ser inspirada por Deus, foi escrita por homens, foi inspirada por Deus, certo? Porém, meus irmãos, a igreja ela é administrada por pessoas, certo? E pessoas são falhas, certo? Então, se alguém está procurando uma congregação perfeita, sem falhas, não vai encontrar, certo? Então, sirva a Cristo em uma congregação, em uma denominação, e quando nós partirmos daqui, aí sim você vai encontrar uma igreja perfeita, certo? Mas enquanto nós vivemos aqui, teremos algumas falhas. Cabe a nós, meus irmãos, ajudar para que essas falhas sejam corrigidas, certo? Mas vamos lá. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma espécie de êxodo congregacional, né? Aquelas pessoas, êxodo significa saída, né? É aquele êxodo que uma pessoa sai de uma congregação, vai para outra, depois daquela congregação sai e vai para outra, depois sai daquela congregação e vai para outra.
Então, meus irmãos, nós devemos fazer uma escolha, certo? Para servirmos a Cristo em uma determinada congregação, certo? Então, se você está na congregação, certo? Ore, mas sirva a Deus nessa congregação e Deus vai lhe utilizar como instrumento na sua vida. Amém? Para abençoar também outras vidas. Então, vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, olha, em 2010, certo? Em 2010, o IBGE, ele detectou através de entrevistas, pesquisas, que cerca de 10% da população brasileira se autodenomina sem igreja, certo? Então, em 2010 o IBGE detectou através de pesquisas, tudinho, que cerca de 10%, um pouco mais de 10% da população brasileira se autodenomina sem igreja, certo? Então nós vemos aqui, ou seja, em 2010 a população do Brasil era cerca de 191 milhões de pessoas, ou seja, mais de 19 milhões de brasileiros se autodenominava sem igreja, certo? Sem igreja. Então nós vemos aqui esse grupo aqui que se autodenomina, né, sem igreja, né, tem muito a ver com aquelas religiões, com os ateus, né, com aqueles que não vivem nenhuma religião, certo? Acreditam em Deus, mas não vivem nenhuma religião, não praticam nenhuma religião. Então nós vemos aqui que está inserido nesse grupo aqui. Mas não deixa de ser um grupo grande que não frequenta nenhum tipo de igreja, certo? Por que eu estou dizendo isso? A lição ela se apega nos desigrejados da parte protestante. Mas eu achei interessante essa pesquisa e quis passar por você aqui porque Deus nos criou como um ser social, certo? Então é natural, como o próprio Jesus Cristo ele iniciou ali a igreja, que as pessoas se reúnam num lugar, certo, para adorar a Deus. Qual é a visão das pessoas se tratando de igreja, né? Mas vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, olha, ou seja, então 90% dos brasileiros vão à igreja, certo? Segundo essa pesquisa do IBGE. Então 90% dos brasileiros dizem que vão à igreja, certo? Há cultos, missas e serviços religiosos. Lembrando que isso é do total da população brasileira. Então aqui inclui católicos, cristãos protestantes, pessoas de religião africana, certo? Então pessoas de várias outras religiões, né? Espíritas. Isso é uma pesquisa geral no Brasil. Mas para nós termos uma visão de como é a visão das pessoas em relação à igreja, certo? Vamos lá. Ou seja, então 90% dos brasileiros dizem que vão à igreja, né? A cultos, missas ou serviços religiosos. Vamos lá. Desses 90%, certo? Destes 90%, 17% frequentam outras religiões. É aquelas pessoas que têm uma religião, mas gostam de visitar cultos, missas, serviços religiosos de outras religiões, certo? Então, desses 90%, 17% eles frequentam outras religiões. Vamos lá, olha aqui, olha. Veja, isso aqui é alarmante, amém, meus irmãos? Aqui, esse dado, o que eu vou falar agora aqui é uma coisa para nos deixar em um certo alarme, podemos assim dizer. Vamos lá. Antes nós ouvimos o termo, certo? Nós ouvimos o termo, né? Já que aqui no Brasil, né, o número de católicos ele é maior do que o de evangélicos, certo? Que são as duas religiões mais populares aqui no Brasil, certo? Então nós vemos aqui que antes nós escutávamos o termo católico não praticante, que era aquelas pessoas que se autodeclaravam católico, porém ele não era praticante, ele não ia à igreja, certo? Mas hoje, infelizmente, nós estamos vendo o seguinte, o crescimento, né? Hoje, certo? Cresce o número de crentes, cristãos protestantes, crentes não praticantes. Está crescendo muito esse número. É por isso que a lição fala sobre isso aqui, dos crentes não praticantes, né? Também chamados dos desigrejados, não é? Desigrejados. Então, ou seja, aqueles crentes que se autodenominam cristão protestante, crente em Deus, porém ele não pratica, não é praticante, ou seja, não vai a uma denominação, não vai a uma igreja, certo? É aqueles crentes que acreditam que não precisam ir para a igreja, certo? Vamos lá continuar.
98%, agora vamos lá. Isso era aqui, se tratando de toda a população brasileira. Agora vamos pular para a parte dos evangélicos. 98% dos evangélicos afirmam gostar de ir às igrejas, de ir à igreja, certo? 98% dos evangélicos afirmam gostar de ir à igreja. Se tratando de frequência, desses 98%, 60%, certo? 60% desses 98% vão ao culto mais de uma vez por semana, certo? Então 98% dos evangélicos dizem que vão à igreja, gostar de ir à igreja. Desses 98%, 60% dizem ir ao culto mais de uma vez por semana, certo? Olha aqui, veja aqui. 30%, certo, dos ateus, daqueles que não acreditam em Deus, ou daqueles sem religião, que acreditam em Deus, mas não têm nenhuma religião, eles dizem gostar de ir à igreja, de vez em quando, né? Às vezes, isso vão a alguma missa, a algum culto, né? Algum serviço religioso. 30% eles dizem que gostam de ir à igreja, de frequentar algum culto religioso, certo? Vamos lá. 20% dos entrevistados afirmam ter mudado algum hábito, certo? Por causa da sua religião. 20% dos entrevistados. Vamos lá. 55% dos entrevistados, dos evangélicos, 55% dos evangélicos, certo? Mudaram seus hábitos por conta de sua religião, né? No caso, por conta do cristianismo, certo? 55% mudaram os seus hábitos por conta da sua religião. Que hábitos são esses? Hábitos, eu gostava de ir para a academia durante a semana, eu deixei mais de ir para a academia para ir para a igreja. Eu deixei de fazer algo para ir para a igreja, né? Eu deixei deixou alguma coisa para seguir a Cristo, né? Então nós vemos aqui, mudou algum hábito, certo? Vamos lá, olha aqui, o problema é quando deixam de ir ao culto por causa de seus hábitos. O que é que vocês acham aqui? Olha, o problema, meus irmãos, é quando eu, você, nós deixamos de ir à igreja, ao culto, certo? Por causa de nossos hábitos. Meus irmãos, eu não estou querendo aqui criticar quem não vai à igreja por conta de algum compromisso. Que compromisso é esse? Por exemplo, trabalho. Nós temos que trabalhar, certo? Nós temos que trabalhar, nós temos que trazer sustento para a nossa casa, certo? Então, muitas vezes nós faltamos à igreja por conta do trabalho. Outra coisa, estudo. Muitas vezes nós estamos estudando, fazendo faculdade, fazendo algum curso, alguma coisa, e muitas vezes por conta dos estudos nós não podemos ir com mais frequência à igreja. Tudo bem, não tem problema. Às vezes algum compromisso em casa, com a família, tudinho, mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é hábitos que muitas vezes hábitos desnecessários, que muitas vezes nós se apegamos a esse hábito e muitas vezes deixamos de ir à igreja. Lembrando, meus irmãos, que nós vamos aprender aqui na lição que a igreja foi instituída por Jesus Cristo, certo? E nós temos o papel de ir à igreja, porque indo à igreja nós iremos incentivar aqueles mais fracos na fé também ir para a igreja. E a igreja, ela é um lugar onde nós exercitamos a nossa fé, certo? Nós exercitamos a fé todos os dias, em todos os momentos, mas é na igreja que nós contamos e glorificamos a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos, por aquilo que Deus tem nos abençoado, certo? Então, por exemplo, quem nunca ouviu falar de um culto de ação de graças? O que é um culto de ação de graças? O culto de ação de graças é quando nós nos reunimos com os irmãos em Cristo Jesus e decidimos fazer algum culto de ação de graça para glorificar a Deus por uma bênção alcançada ou recebida. Então, meus irmãos, é de extrema importância nós irmos à igreja, certo? Porque fazendo isso nós estamos incentivando as pessoas também a estarem na igreja, certo? Vamos lá. Olha aqui, então deu para vocês entenderem, né, esses dados aqui que eu notei aqui, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Essa palavra hebraica, alia, certo? Do hebraico significa cenáculo,
certo? Cenáculo. O que é um cenáculo? É um aposento superior, um salão construído em cima de um andar térreo de uma casa. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 1, versículo 13, quando Jesus disse assim, olha, antes de Jesus subir aos céus, Jesus disse o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que estavam os discípulos, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, algumas outras pessoas, algumas mulheres, que se reuniam na casa dos irmãos, no cenáculo, também chamado cenáculo, para glorificarem a Deus, para louvarem a Deus. E foi assim que a igreja nasceu. Vocês podem conferir lá em Atos capítulo 1, versículo 13. Certo? Ou seja, meus irmãos, a igreja, ela cresceu na casa dos irmãos. Certo? A igreja nasceu, certo? Na casa dos irmãos. Nós podemos ver aqui Romanos capítulo 16. Vamos ler aqui Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 3 ao 5, diz assim, olha, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não sou eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai aí fala aqui, agradecendo algumas pessoas, mas hoje aqui, a partir do versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a igreja nasceu na casa dos irmãos, certo? Então, meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 dessa lição. Paz do Senhor. Meus amigos, agora voltando aqui na parte 2 aqui da lição, nós vemos aqui, meus irmãos, iremos aprender aqui falando sobre o termo desigrejado, certo? Então, vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que o termo desigrejado, como diz aqui a lição, né? Desigrejado, é um pensamento, certo? Que surge com a interpretação de que toda estrutura, certo? Religiosa, ela é uma instituição desnecessária. Ou seja, ir para uma igreja é algo desnecessário, né? Segundo esse pensamento dos desigrejados, né, perder tempo na igreja, ir para a igreja é uma perca de tempo, certo? Então tem a ver com isso, certo? Vamos lá. Ou seja, a fé cristã, eles acreditam que a fé cristã pode ser praticada sem estar ligado a uma igreja, certo? Então eu posso ser cristão em casa, no trabalho, não preciso necessariamente, né, ir para a igreja. Eu posso ler a Bíblia em casa, e é o suficiente, certo? Isso é o pensamento dos desigrejados. Vamos lá. Desigrejados, que significa, né, sem igreja, né? É um termo a tradução desse termo, desigrejado. Esses afirmam que a igreja se tornou uma instituição, né, com o imperador romano Constantino, né? Ou seja, esse grupo aqui dos desigrejados, eles acreditam que essa instituição, né, chamada igreja, ela se iniciou ali quando o imperador romano Constantino, ele oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, certo? Então, eles acreditam ali que assim nasceu a instituição da igreja, né? Mas eles estão totalmente enganados, certo, irmãos? A igreja nasceu em Cristo, certo? Claro que se nós pararmos para pensar aqui, quando o imperador Constantino ele oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, se cessou de uma forma mais para nós entendermos melhor, cessou a perseguição que tinha a igreja aos crentes daquela época, certo? A igreja daquela época cessou porque agora não era mais uma religião tida como uma apostasia, mas agora porque aqueles que na antiguidade não acreditavam no cristianismo, até hoje também, né? Aqueles que zombam do cristianismo, eles dizem que o cristianismo é uma heresia, um tipo de heresia. Então, quando o Constantino ele colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, cessou as perseguições. Porém, houve alguns problemas. Que problemas foi esse? Foi entrando heresia no seio da igreja, né? Nós vimos aqui oração pelos mortos,
e tantas outras coisas que foi introduzindo aos poucos ali, infelizmente, né, com a partir ali de Constantino, e foi entrando em algumas heresias, né, oração pelos mortos, a busca de água benta, certo? Então tudo isso aí foi sendo introduzido, que foi sendo extraído de religiões pagãs, certo? Mas por isso que houve a reforma, principalmente a reforma no século XV, XVI. Nós vemos aqui que houve a reforma protestante, né, para tirar essas heresias que não eram bíblicas, certo? Vamos lá, meus irmãos, ou seja, os desigrejados, ele se considera, certo? Se considera dentro da tradição cristã, porém não sem um vínculo com nenhuma igreja, certo? Eles não acreditam que não querem ter nenhum vínculo com a igreja. Ou seja, os desigrejados, eles afirmam gostar de Cristo, porém, mas não da sua igreja. Dizem que gostam de Cristo, mas não gostam da sua igreja. Aí eu pergunto aqui, pode um peixe viver fora d'água? Pode um peixe viver fora d'água? Certo? Olha aí. Se nós lermos aqui, meus irmãos, Lucas capítulo 8, nós vemos aqui a parábola do semeador, certo? A parábola do semeador. E nós vemos ali, meus irmãos, se nós lermos ali, alguns obstáculos. A Bíblia diz que nessa parábola que caiu algumas sementes, né? Uma caiu na terra, né, no caminho, e logo foi pisada pelos homens. Outra caiu entre as pedras, certo? Outras caiu em boa terra. Outra caiu entre os espinhos, certo? Então nós vemos aqui, vamos ler aqui, Lucas capítulo 8. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que realmente, né, nós vamos ver aqui a parábola do semeador. Lucas capítulo 8, a parábola do semeador, não é isso? Então Jesus disse assim, ó, que nós vemos aqui, e saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, alguma caiu junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram, né? Então nós vemos aqui, os discípulos não entenderam essa parábola, né? Então nós vemos aqui que Jesus falou, né? Ele interpretou ele falou a tradução dessa parábola. Nós vemos aqui, versículo 12, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem depois, e será a semente que caiu no caminho. Vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não lhes salvem, para que não sejam salvos, certo? Os que estão sobre a pedra, os que saíram, a semente que caiu sobre as pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, a semente que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por adiante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Mas o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto, de bom grado e dão bom fruto com perseverança. Então, meus irmãos, muitos desigrejados são aqueles que nos primeiros obstáculos eles deixam de ir para a igreja, certo? Alguma crítica de algum colega de trabalho ou de alguma família, porque você não precisa ir para a igreja, aí já deixam de ir para a igreja. Às vezes conhece, né, por exemplo, algum namorado ou alguma namorada que não frequenta e deixam de ir para a igreja. Então, são obstáculos que se nós lermos aqui a parábola do semeador, são obstáculos que vai distanciando da igreja. Então tem números, certo? Tem inúmeras situações que muitas vezes nós se apegamos a essas coisas e deixamos de ir para a igreja. Se nós lemos aqui uma igreja dividida, certo? Lá em Mateus 12, 25, certo? Fala da igreja dividida, aqueles que têm um pensamento diferente do que a igreja primitiva, do que a Bíblia fala, né? Então muitos deixam de ir para a igreja porque têm um pensamento diferente. Olha aqui, nós vemos aqui, a lição diz o seguinte, olha, que o desigrejado, ele faz a igreja inchar e não crescer. Às vezes você vê a igreja, dia de domingo, por exemplo, cheia, aí você diz, glória a Deus, a igreja está cheia. Quando é no outro domingo, está só a metade. Então, quando está no outro domingo, continua a metade. Quando é daqui a 2 meses, a igreja está cheia. Quando é no outro domingo, está só a metade. Então, meus irmãos, é aquelas pessoas que
Às vezes está em casa, né? Vão para a igreja para escutar uma palavra, mas não tem essa, como é que eu posso dizer, esse anseio, né? De estar na casa. A Bíblia diz que o salmista disse assim, ó, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa alegria de estar na igreja todos os dias. Não, claro que não todos os dias, lógico. Também nós temos os nossos afazeres. Mas nós temos que ter essa alegria de estarmos reunidos em uma reunião para glorificar a Deus, certo? Vamos lá. Olha aqui, olha. A lição dizia o seguinte, olha, que a porta dos fundos de algumas igrejas é maior do que a entrada. Ou seja, mas as pessoas que entram, a maioria das pessoas que entram na igreja saem, ficam poucas pessoas, certo? Agora vamos lá. Vamos lá, eu botei uma pergunta aqui, olha. O desigrejado, que é uma pessoa sem igreja, ele é um desviado? E aí, o que é que vocês acham? Eu botei vocês fazerem essa pergunta na classe de vocês. Um desigrejado, ele é um desviado? Sim ou não? E aí, qual é a sua resposta? Ele é um desviado? Um desigrejado? Sim ou não? Eu diria que a minha resposta geralmente é não. Mas pode ser também depende. Pode sim ser sim e pode ser não. Depende qual foi o motivo que ele saiu. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que saem da igreja porque não concordam com a doutrina bíblica, não concorda com a doutrina da igreja, não concorda com... Você pode até não concordar com a doutrina da igreja, mas uma igreja séria, ela vai se basear na Bíblia. Então, se eu discordar da palavra de Deus, não é? Então, o que é um desviado? Um apóstata. Apóstata vem de apostasia, que significa abandonar a fé. Então, tem muitos desigrejados que não sentem o desejo de ir para a igreja por vários motivos, não é? Crê em Cristo, crê na Bíblia, crê em Deus, não é? Crê que a igreja é boa, mas não quer ir para a igreja. Então, nesse sentido, ele não é um desviado. Porém, aquele que sai da igreja porque não concorda com a Bíblia, não é? Foi para a igreja, se sentiu decepcionado, não concorda com a doutrina bíblica, não concorda com a palavra descrita nesse livro, então ele é um desviado. Então essa pergunta, a resposta vai ser sim ou não. Vai depender do motivo que ele saiu ali da igreja, certo? Então nós vamos lá. Um desigrejado, ele é um afastado? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Ele é um afastado da igreja. Se afastou da igreja por algum motivo, né? Não frequenta mais a igreja, então ele é um afastado. Então depois vocês entenderem, né? Então, vou repetir. Um desigrejado, ele é um desviado? Sim ou não? Na minha concepção, geralmente a resposta é não. Quando ele sai da igreja porque não quer ir para a igreja, mas ele crê na Bíblia, ele crê em Deus, crê em Cristo, crê na doutrina bíblica, porém por algum motivo ele não quer ir para a igreja. Então, ele não é um desviado. Né? O desviado vem de apóstata, que significa que vem de apostasia, que é aquele que abandona a fé. Porém, tem aqueles que saem da igreja porque prega ou ensina uma doutrina totalmente diferente da Bíblia. Então, ele é um apóstata. Né? Ele se desviou. Né? Apóstata é aquele que se desviou do caminho. Quando eu deixo de crer na Bíblia, quando eu prego uma doutrina totalmente diferente do que a Bíblia ensina, então eu sou um apóstata. Que eu iniciei na igreja, porém eu me desviei do caminho. Então esse sim, ele é um apóstata, certo? E o desigrejado, ele é um afastado porque por algum motivo ele se afastou ali da igreja, por algum motivo, certo? Vamos lá. Ou seja, tem pessoas que têm esse pensamento, eu sou a igreja, certo? Geralmente ele está certo que a igreja não é formada por templos, mas por pessoas. Eu sou a igreja e não preciso frequentar templos, certo? Tem pessoas que têm esse pensamento. Aí vem aquela pergunta, pode um membro sobreviver fora do corpo? Pode um membro sobreviver fora do corpo? E aí, o que é que vocês acham? Olha aqui, às vezes tem... Porque o evangelho, graças a Deus, está se espalhando. Então tem muitas pessoas que se convertem ali, mas tem a ver com essa parábola de Lucas capítulo 8. Muitas vezes é aquela semente que caiu entre as pedras.
que recebeu a palavra de bom grado, se alegrou, porém, como não tem raiz, logo se secou e logo se secou. Ou também aqueles que caíram entre os espinhos, né? Que recebeu a palavra com alegria, foi caminhando, porém, os cuidados desse mundo, as riquezas, os deleites da vida, o fizeram que ele não crescesse, no caso, essa semente, né? Então, meus irmãos, ou seja, teve um famoso, uma pessoa famosa aí na mídia, que ela afirmou o seguinte: Cristo é bom, certo? Cristo é bom. O problema é seu fã-clube, não é? É impossível amar a Cristo, certo? E rejeitar seu corpo, que é a igreja. Então teve uma famosa aí na mídia aí que falou que Cristo é bom, porém o seu fã-clube é que é o problema. E aí, meus irmãos, o que vocês acham? Né? Debatam isso na classe de vocês, certo? Meus irmãos, vou parar por aqui. Já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Voltando aqui na outra parte aqui da lição, nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja, né? Qual é a função da igreja? A igreja, ela estimula a fé, certo? Nós podemos ler em Hebreus capítulo 10. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 24. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, a lição diz, né? 10, 24. Diz assim, olha, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras. O que é estimular? É incentivar, certo? Estimular, incentivar, né? Criar esse pensamento, meus irmãos, que nós devemos crescer não como um membro, mas como uma igreja, certo? Porque nós vemos aqui na decorrer da lição como é bom uma igreja sadia. Então vou repetir. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Né? Está até na lição essa leitura aqui, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que é de extrema importância, certo? Então a igreja, ela estimula, certo? A igreja, ela estimula o quê? A fé. Né? Ela estimula a fé. Olha aqui, a palavra igreja, ela vem do grego eclésia, qual é o significado desse, que é igreja, certo? A palavra igreja vem do grego eclésia, e esse eclésia, ele não se refere a um lugar de adoração, certo? Então a palavra igreja do grego vem de eclésia, que não se refere a um lugar físico de adoração, mas a uma reunião, certo? De pessoas, indicando uma associação local de crentes. Então a eclésia, que vem do grego, né, que no português pode ser traduzido como igreja, certo? Não significa um lugar físico de adoração, mas uma reunião de crentes, indicando uma associação de crentes, uma associação local de crentes. E que a associação é essa? A igreja, certo? Olha aqui, o grego eclésia, certo? Ele também traduz a palavra hebraica kahal, que significa assembleia. Também tem essa expressão aqui, essa palavra hebraica kahal, pode significar assembleia, como também traduz a palavra sinagoga. Porém, a palavra sinagoga já era bem conhecida entre os cristãos, porque era o lugar de reunião dos judeus, certo? Então, meus irmãos, a palavra igreja, olha, a igreja é um organismo vivo, certo? Formado por cristãos de todo mundo, toda raça, toda tribo, certo? Toda língua, certo? Então, meus irmãos, precisamos disso. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 12. Então nós vemos aqui que é a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Diz assim, olha, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então nós somos, a igreja é o membro de Cristo. Depois vocês leiam Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, certo? Então nós podemos ver aqui. Então nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja, certo? Um membro fora do corpo não vai sobreviver, né? Um peixe fora d'água não vai sobreviver, certo? Olha aqui, a lição fala sobre neotestamentário, né?
A palavra neo significa novo, né? Mais testamentário, do latim. Então significa Novo Testamento, certo? Assim como a palavra veterotestamentário, que significa Antigo Testamento, certo? Ou seja, meus irmãos, nós vemos aqui que para aqueles que acreditam que a igreja só veio nascer, só veio se formar uma instituição com o imperador Constantino, o imperador romano, está enganado, porque a igreja primitiva, né, era difícil, nos primeiros séculos da igreja, depois de Cristo ali, que a igreja nasce ali no dia, em Atos, né, no dia de Pentecostes, né, a igreja nasce ali como um corpo de Cristo, né. Então nós vemos aqui, nos primeiros séculos da igreja, era difícil ter um templo. Por quê? Devido às perseguições. Então você ter um local físico para reunião de pessoas, quando você sofre perseguições, fica difícil, certo? Então ficava difícil, se tornava difícil ter um local físico para adoração a Deus, certo? Um local físico apropriado devido às perseguições, certo? Nós vemos aqui que o templo, né, ele serve para reunir pessoas, né? Essa é a função do templo, né? Nós podemos ver, né? A igreja primitiva era formada por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, certo? Diáconos, pastores, mestres e os membros. Todos esses fazem parte ali do corpo de Cristo, né? Da igreja, certo? Ou seja, meus irmãos, porque a igreja nasceu com os apóstolos, né? Mas com o passar do tempo, foi necessário criar outros cargos dentro da igreja, né? Porque a igreja estava crescendo de forma grande, né? Numa única pregação ali em Atos capítulo 2, nós vemos ali que no dia de Pentecostes ali, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Então a igreja estava crescendo de forma grandiosa. Então era necessário criar hierarquia dentro da igreja para cuidar mais da igreja, né? Por isso que foi criado essas hierarquias ali dentro da igreja, certo? Ou seja, dentro da Bíblia vemos um código doutrinário, certo? Temos um código doutrinário, certo? Muitos deixam de ir para a igreja por conta desses códigos doutrinários. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz o seguinte, olha: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a homem perfeito, a mulher perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Certo? Vocês podem ler Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 6, Atos capítulo 12, versículo 23, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, Atos capítulo 6, do 1 ao 6. Vamos ver aqui Tessalonicenses. Então, meus irmãos, fazia-se necessário tudo isso. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenamente, e não segundo a tradição que nos recebeu. Ou seja, aqueles irmãos que não querem mais seguir a doutrina bíblica, certo? Então, essa é a recomendação da lei do apóstolo, né? Ali em 2 Tessalonicenses. Meus irmãos, nós vemos aqui, por exemplo, em Atos capítulo 15, certo? Nós vemos a primeira convenção da igreja, certo? A primeira convenção da igreja, né? Nós vemos ali em Atos capítulo 15. Depois vocês leiam o capítulo 15 aqui de Atos, vocês vão ver a primeira convenção da igreja. Ou seja, meus irmãos, vamos lá. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina a sermos submissos, certo? Qual é o significado de submisso? Que envolve submissão, que obedece regras, certo? E tem aqueles que são insubmissos, que não se obedecem, né? Aquele que não se submete, não se sujeita, insubordinado, rebelde. Então, meus irmãos, nós devemos julgar a nós mesmos e se submetermos à palavra de Deus, certo? Para finalizar, nós vemos aqui, olha, que eu notei aqui, muitos não querem estar abaixo de um código doutrinário, por isso que deixam a igreja, certo? Um credo. Muitos não querem ser liderados
nós vemos aqui, como eu já li ali, Atos capítulo 4, Efésios capítulo 4, do 11 ao 14. Então, meus irmãos, muitos não querem ser liderados, não é? Querem estar à frente, se não estiver à frente, não querem, né? Então, meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar a última parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui na parte final aqui da lição, eu coloquei aqui, meus irmãos, algumas características de uma igreja sadia. Ou seja, uma igreja sadia, ela vai atrair, né, pessoas para estarem ali no seio da igreja, né? Uma igreja sadia, ela cresce. Amém, meus irmãos? Uma igreja doente, ela incha, certo? Tem essa diferença. Então, meus irmãos, o característico de uma igreja sadia e o que faz um membro sair da igreja. Então é isso. Meus irmãos, primeiro, antes de começarmos aqui, Deus nos criou, certo? Deus nos criou, nós vemos aqui, como um ser social, certo? Como um ser social. Nós podemos assim pensar. Deus nos criou como um ser social. Por que que existem cidades? Vocês já pararam para pensar? Uma coisa bem simples por que que existem cidades? Não é? Porque é natural do ser humano, né, viver em sociedade. Certo? É natural. Então, por que que existe cidade? Só para você entender, por que que existem cidades? Porque é natural do ser humano viver em sociedade. Deus nos fez assim, certo? Deus nos criou para vivermos em uma sociedade. Nós somos seres sociais. Quando o ser humano ele se afasta da sociedade, ele fica doente. Aí vem a depressão, certo? E tantos outros males que afligem a sociedade hoje em dia. Então, meus irmãos, Deus nos criou como seres sociáveis, certo? Então vamos lá. Meus irmãos, características de uma igreja sadia. O que é que faz a igreja ficar sadia? A palavra, certo? Tem que ter palavra, tem que ter substância, tem que ter alimento espiritual, certo? O amor, meus amados, o amor é tão difícil falar, é tão fácil falar sobre amor e tão difícil pôr em prática, porque, meus irmãos, nós estamos, podemos assim dizer, numa regressão quando se fala de amor. Porque o próprio Jesus falou que devido à dureza do ser humano, ao pecado, o amor de muitos vai esfriar, certo? Vai esfriar. Porém, nós como igreja de Cristo, como igreja de Deus, nós temos que praticar, certo? Praticar o amor, certo? É difícil, mas nós temos que pôr em prática o amor, certo? Meus irmãos, o cuidado, né? Tão importante quanto evangelizar é cuidar dos novos convertidos, é cuidar dos membros, é cuidar dos líderes, certo? Líder, meu irmão, não significa ser perfeito, não. Um líder é tão imperfeito como um membro, certo? Mas nós temos que cuidar uns dos outros, como a Bíblia diz, certo? Uns dos outros, certo? Então é necessário isso, meus irmãos. Fruto do Espírito, vocês podem ver lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Gozo, paz, amor, longanimidade, bondade, verdade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Meus amados, Salmo 122, versículo 1, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter essa alegria de estar na igreja. Nós temos que ter essa alegria de nós vermos os nossos irmãos em Cristo Jesus, certo? Nós temos que pôr em prática, nós temos que ter essa alegria da salvação, certo? Mateus 16, 18, vamos ler aqui Mateus 16. Então, meus irmãos, é necessário tudo isso aqui, né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte, olha, cadê? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava aqui a partir de Pedro, não é? Firmando a sua igreja. Amém, meus irmãos? Através de Pedro, através dos apóstolos, certo? Olha aqui, vamos ler 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, certo? 2 Tessalonicenses 3 e 4. Diz assim, olha... Sempre devemos dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé... Meus irmãos, essa passagem aqui, certo?
essa passagem aqui de Mateus, eu vou tirar a tampa aqui, de Tessalonicenses, fala da igreja de Tessalônica, certo? E a igreja de Tessalônica era uma igreja famosa, certo? Não porque tinha dinheiro, não porque tinha grandes pregadores, mas era famosa pelo amor que praticava, porque obedecia a palavra de Deus. Olha, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então a igreja de Tessalônica era uma igreja famosa porque praticava a palavra de Deus. Então uma igreja que pratica a palavra de Deus é uma igreja sadia, certo? É uma igreja sadia. Amém, meus irmãos? Se praticar a palavra de Deus, o amor, o cuidado, ter os frutos do Espírito, vai se tornar uma igreja sadia. E a igreja sadia, ela não incha, ela cresce, certo? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, né? Fala aqui também da igreja de Tessalônica, depois vocês leiam do versículo 2 ao 10, eu não vou ler para ganharmos tempo, né? Fala ainda da igreja de Tessalônica, certo? Atos capítulo 4, vamos ler aqui Atos 4, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui Atos capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: e era um coração, veja, isso era o início da igreja ali em Atos, veja, e era o coração o coração e a alma de multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundância e graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos para serem distribuídos para toda a comunidade ali. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, glória a Deus, a características de uma igreja sadia. Características que mostram aqui uma igreja sadia, e a igreja sadia, ela cresce, certo? Na fé, no amor, na mansidão, na graça. Então, a igreja que tem esse estímulo aqui, ela vai crescer, os seus membros crescem, lógico, vai crescer uma igreja, vai se tornar uma igreja forte. Amém, meus irmãos? Agora vamos voltar para o lado de cá. Olha aqui, o que faz um membro da igreja, o membro sair da igreja? Vamos lá. Decepção com alguns líderes e irmãos. Tem pessoas que vão para a igreja, né, e se decepcionam com alguns líderes, né, da igreja ali, alguns pastores, né, alguns irmãos, certo? E por ter essa decepção, eles saem da igreja. Outra causa aqui, por que alguns saem da igreja? Por pecado, certo? Então, por motivo de pecados, alguns deixam de ir para a igreja, né, porque eles se acham, né, impuros de estar ali na igreja. E realmente, meus irmãos, o pecado nos afasta da presença de Deus. Porém, nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, certo? O qual nós, se confessarmos os nossos pecados e deixar, nós alcançaremos graça, certo? Olha aqui, feridas mal curadas, certo? Feridas mal curadas, não é? Pessoas às vezes deixam a igreja por falta de perdão, né? Vou botar aqui, olha, por falta de perdão. Por falta de perdão. Meus irmãos, nós vemos aqui, muitos saem da igreja porque não aceitam a doutrina, certo? Não aceitam a doutrina, certo? Não aceitam ser doutrinado, não aceitam receber uma repreensão baseada na doutrina bíblica, certo? Olha aqui, outros ainda alcançam seus objetivos e acham que não precisa mais de ir para a igreja, certo? Esses acreditam que a igreja funciona como um impulso, né? Quando conseguem alcançar seus objetivos, não vão mais para a igreja, né? Muitos perecem dando ouvidos à doutrina de demônios. A Bíblia diz que muitos perecem porque dão ouvidos à doutrina de demônios, certo? Olha aqui,
Outros se acham autossuficientes. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que na igreja? Né? Perder tempo na igreja, né? Eu vivo bem, tenho tudo que eu preciso. Então pessoas se acham autossuficientes. Olha aqui, não querem. Tem outras pessoas que não querem ser liderados, certo? Então, meus irmãos, isso são algumas causas que faz a igreja, membros da igreja sair. São os famosos, como diz a lição aqui, né? Olha aqui, olha, desigrejados, certo? São os famosos desigrejados, né? Que tem aqueles que saem, né? Continua crendo na Bíblia, continua crendo em Deus, continua crendo que a igreja tem um papel bom, né? Fundamental, porém não querem mais para a igreja, né? Então eles se enquadram dentro daqueles os desigrejados afastados, né? Que está apenas afastado da igreja, né? Afastado, né? Que nós devemos orar por eles para que Deus toque no coração dessas pessoas e eles voltem para a igreja, certo? E tem, meus irmãos, aqueles desigrejados que são os desviados. Então tem aqueles que se afastam da igreja, saem da igreja porque se desviam, né? Lembrando que desviado vem de apostasia, né? Vem de apóstatas, e apóstatas vem de apostasia. E o que é apostasia? Abandonar a fé. Então esses, eles se desviaram do caminho. Então esses são aqueles que antes criam na palavra de Deus, mas agora combatem a fé cristã. São perseguidores da fé cristã, certo? Então esses são os desviados. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Espero que você tenha aprendido. Paz do Senhor e até a próxima lição.